Meu nome é Abdiela Soares, eu tenho 30 anos, sou de Canela. Eu tinha 17, já comecei mais velha já. Eu iniciei por persistência minha, assim. Eu comecei a domar um cavalo e eu achei a necessidade de eu começar a fazer alguma coisa com ele, né? Então eu achei que o laço seria importante. Eu via nos rodeios as meninas, assim, e a gente não tinha muita afinidade, porque meu pai já tinha parado de laçar. E aí eu comecei por conta minha, assim, por insistência minha. Meu pai me ensinou uma vez só como que fazia armada, e eu comecei no campo, assim, treinar sozinha, assim. Eu treinava muito, já treinei bastante, assim, e eu tava morando na cidade, então não tinha como treinar. Preparava bastante psicológico, porque meu psicológico é muito fraco, assim, então era uma coisa que me atrapalhou muito, e hoje em dia já não me atrapalha tanto, assim. O meu cavalo sempre foi um cavalo de campo, né? Preparo em casa mesmo, lidando com gado. Todo dia a gente monta para buscar as vacas de leite, essas coisas assim. Não tem um preparo certo assim para ele. É muita coisa assim, é um misto de emoções assim, de sensações, né? A gente pensa em muita coisa, eu acredito muito em Deus assim, né? Peço muito para que aconteça o que tiver que acontecer, né? Não adianta a gente querer e não ser o nosso momento, não, talvez não seja pra gente, assim. Então, peço muito pra Deus, assim, pra dar força, pra que dê certo, pra que aconteça tudo da melhor forma. Meu pai, assim, foi uma pessoa que me inspirou bastante, porque ele não laçava mais quando eu quis começar, e ele voltou a laçar pra laçar comigo, porque como eu comecei, né, ninguém queria laçar comigo, né? Aí ele voltou a laçar pra gente laçar junto. Rodeio da vacaria. É um rodeio, assim, que é o que faltava, assim, que eu queria muito ganhar. O último ano que eu fui, tive bem pertinho e não deu certo. Eu dei 16 voltas e na vaca que eu perdi, ela era baldosa e ela tirou meu laço, assim. E nós estávamos em 5 prêmios já. Eu ganhei um rodeio na Vila Oliva, que a premiação deu R$1.000. Ganhei o do túnel também, que foi R$1.000. Rodeio do carro, que deu bastante também. Ganhei um carro no rodeio de Canela. A Força Alta era um carro, né? E aí eu tava laçando com o Lucas. E foi indo e deu certo, assim. Tinha só duplas de homens, assim. Foi em 2019. A gente vê elas, assim, a gente fica pensando, nossa, assim, queria muito chegar ao nível delas, assim, e tu conseguir laçar junto, competir junto é muito bom. Às vezes até ganhar algum é muito bom também. Pra mim foi muito difícil aceitar perder, sabe? Eu me cobrava muito, exigia demais de mim, assim, era muito difícil pra mim aceitar que eu não tinha ganho no final de semana, assim. Com o tempo, hoje em dia pra mim é normal, assim, eu aprendi muito, assim, eu cresci muito, mais com a perda do que ganhando, sabe? Aprendi bastante, assim. Pra mim hoje em dia é tranquilo me dá. Quando tu te sai bem, é ótimo, né? Porque tu conquista o teu espaço, tu conquista o teu lugar e tu consegue mostrar que mulher pode também, que mulher tem direito tanto quanto os homens, assim. Pra mim é ótimo, assim. Queria que tivesse fosse mais fácil para as mulheres poder ter mais oportunidades, mas quando não tem, a gente tenta dar o melhor. Eu sofri bastante. Hoje em dia não tanto, mas eu sofri bastante, assim, de gente próxima, de desconhecidos. E é difícil, tem que aprender a lidar com isso também. As pessoas às vezes querem te ver bem, mas não à frente deles, né? Então tu tem que aprender a lidar com isso, não absorver tanto, porque tu acaba te frustrando, assim. Às vezes tu acaba achando que realmente tu não pode, que isso não pode acontecer, tu pode sim, tu tem que ir, tu tem que acreditar em ti, sabe? Acontece de algum parceiro perder a vaga de piquete para uma mulher, é ruim, né? Ninguém quer. Isso acontece bastante.
mas não dá pra levar muito pro coração. Uma vez eu fui laçar um torneio e a premiação era um cavalo, que eles estavam dando um potro de prêmio. E eu fiz uma vida, né? Aí foi indo. E no final ficou ele e mais um outro cara e ele tinha 2 vidas. E eu só tinha uma, né? E daí, nunca na minha vida eu tinha pedido pra alguém pra parar, sabe? E eu pedi pra ele, que tava à noite, tava bem ruim assim. E eu pedi pra ele se ele queria parar e ele me dava uma parte do outro ali e pronto, né? E ele não quis. Acho que talvez por eu ser mulher e ele com 2 vidas, claro, seria muito melhor, né? Aí a gente foi e eu ganhei dele. Ele foi uma vida, perdeu, foi outra, perdeu. E eu ganhei no potro. Muitos rodeios que a gente queria ir acabou não acontecendo. E com a pandemia eu acabei parando um pouco, assim. Eu fui bem pouquinhos rodeios. Acho que eu fui em um em Sapiranga. Essa porcentagem, um torneio pequeno de um dia só. Os duelos eu acho bem bom, assim, sabe? Eu gosto bastante de laçar por ser individual, assim, tu acaba não prejudicando ninguém, assim, eu gosto bastante. E acho que com os duelos a premiação do laço prenda acabou melhorando bastante. Muita prenda laçando, muita prenda vindo de fora, a gente saindo mais. Eu achei bem bom, assim. Tanto que tu acaba ganhando um espaço maior, assim, uma visibilidade maior, assim, que talvez em torneios, assim, a gente não tem tanto, assim. E os duelos acabam abrangendo mais, assim. Eu acho que hoje em dia, como o nível tá muito alto, as pessoas são muito preparadas, os laçadores são muito bons, alguns profissionais, talvez seja uma forma de que não dê tanta volta, de que acaba diminuindo o número de voltas, as disputas, assim, eu acho que talvez seja uma saída que eles acabem trazendo agora. O nível do laço prenda hoje em dia é maravilhoso, assim, as prendas lá são tanto quanto os homens, né? Talvez para nós não seja tão bom, né? A gente quer laçar, a gente quer o máximo de voltas que der, a gente quer estar laçando, né? De boas amizades que a gente faz, tanto muitos ensinamentos, saber lidar com a perca, eu acho que com a vitória também, para não deixar subir a cabeça, tu tem que ser muito humilde, saber muito lidar com isso. Ninguém é melhor que ninguém, então isso é antes de qualquer coisa, assim, tu não é melhor do que ninguém. Tu não tem que superar ninguém, tu tem que superar a si próprio. De negativo, sinceramente, pra mim os rodeios são ótimos, assim, gosto demais, então os valores das inscrições, assim, como para nós, Armada Cerrada, os gado muito gardoso, assim, poderiam dar uma melhorada nisso. Eu acho que, como alguns lugares dão premiações mais altas, eles acabam forçando nas inscrições, né? Eu acredito que se fosse um pouco mais baixo, valores que a gente conseguisse ir em mais lugares, assim, seria muito melhor. Como eu comecei mais velha, assim, então eu já, com o tempo, fui me frustrando, assim, poxa, será que eu vou conseguir ir para uma FECARS? Será que um dia eu vou chegar no brasileiro, alguma coisa assim? E eu ficava pensando, assim, meio frustrada. Aí, em 2017, eles me chamaram para FECARS, assim, foi, nossa, meu Deus, cheio demais, assim. Aí eu fui com a Lili Tomazini e a gente conseguiu, a gente foi vice-campeã do estado, em Rolante. E no mesmo ano a gente foi pro brasileiro. Foi, assim, uma experiência ímpar, assim. Foi no Mato Grosso. A gente andou 3 dias, 3 noites de ônibus. Chegamos lá, assim, um calorão e aqui tava muito frio, assim. E tá, no começo tava tudo bem, assim, sabe?
E eu, na época, assim, eu tava muito nervosa, assim, daí eu fui pra lá, fiquei longe de casa, longe de todo mundo, longe do meu filho, assim, eu comecei bem, assim. E no final o meu nervosismo, assim, começou a me deixar muito mal, assim. E graças a Deus, assim, deu tudo certo, a gente conseguiu ganhar e mais uma vez com a Lili, né, meu parceiro, assim, foi muito bom, assim, foi uma coisa que eu queria muito, assim, e no fim, graças a Deus, deu tudo certo, assim. Ele começou a laçar com 5 anos na cancha, e até uma lembrança boa que eu tenho foi que a gente laçou mãe e filho lá em Caxias. Que não desistam, assim, que independente do que te falarem, independente da dificuldade que tu tenha pra começar, não desista, sabe? Tu tem que sempre acreditar em ti. Tudo que tu acredita tem um porquê, né? Então não tem por que desistir, assim. Tem que acreditar e a minha mãe viu um filme árabe e um cara que era Abdiel. E era pra ser Abdiel, né? Porque ela achava que era um menino na época. E daí veio uma menina, ela botou Abdiel.